Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas, pelo dia de trabalho que o Senhor Deus nos concedeu, pelo Senhor ter nos guardado e nos livrado de todo mal, pela alimentação, pela vestimenta e pela saúde. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão em estado de necessidade, aqueles que estão precisando, Senhor, de uma cirurgia, de um exame, estão precisando de algo da área da saúde. Venha intervir, Senhor, venha ajudar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Também venha abençoar a nossa noite, este fim de semana que se inicia. Esteja conosco, porque somos dependentes de Ti e sem o Senhor nós não somos nada. Abençoe a meditação da Tua palavra, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos fazer uma breve meditação da palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. É costume nosso nós falarmos acerca das orações dos salmos, mas hoje nós vamos falar da oração de Ana, esta oração tão encantadora e tão cheia de verdade que Ana fez ao Senhor e ficou registrado nas Escrituras Sagradas para nos dar o exemplo e nos ensinar valores e atributos de Deus. Diz o texto sagrado: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Então multipliqueis palavras de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesada na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força, e os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles o Senhor, julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. A oração de Ana expressa verdades absolutas que mostra o poder, a autoridade, a soberania, a grandeza de Deus.
A oração de Ana se dá em um contexto de dificuldade, porque ela orou ao Senhor incessantemente até receber de Deus a dádiva de poder gerar uma criança, tendo em vista que ela era estéril e o seu marido, naquele período, era casado com uma outra mulher chamada Penina, que gerava. Então Ana, naquele contexto histórico, ela se encontra amargurada por não poder dar descendência para Eucana, seu marido, e já a outra, que era Penina, conseguia gerar bastante filhos para Eucana, dando ali a descendência. Então Ana, ela ora a Deus de uma forma muito intensa, pedindo este milagre, para que ela viesse a gerar. E diz o texto que Deus então lembrou-se dela e deu o privilégio dela poder gerar. E então ela gera um menino chamado Samuel, que tem uma história fantástica dentro do contexto judaico, porque Samuel se torna sacerdote, profeta e juiz da nação de Israel, e tem assim um papel fundamental justamente por causa que Ana resolveu orar. Ana muda a história de Israel porque ela decidiu orar a Deus, buscar a face de Deus, e isto é maravilhoso. Ela ora a Deus enaltecendo o seu poder, e ela mostra para nós claramente que tudo que ela conquistou foi por causa de Deus. Nós conseguimos repartir a oração de Ana em 3 etapas. A primeira etapa, ela se coloca como a carente da ação de Deus. Depois, ela enaltece a grandeza de Deus. E terceiro lugar, ela mostra acerca da lei da semeadura. Nós vamos ver isso aqui. Em primeiro lugar, ela se coloca como a carente, a necessitada. Veja só como é que ela inicia a sua oração. Ela diz assim: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está no Senhor. Veja que ela atribui que a conquista dela está em Deus, veio do Senhor, foi Deus quem fez, foi Deus quem realizou. Por isso que o poder, por isso que a exaltação está em Deus. Então ela se coloca em um lugar de carência, de necessidade. Ela precisou da ajuda e Deus concedeu para ela. Isto é o passo da humildade. Ela então entende que todo o sacrifício que ela fez não teria sido válido, não teria sido nada valoroso se Deus não usasse de misericórdia para com ela. E veja que ela fez muita coisa, ela orou incessantemente, mas ela atribui toda a honra, toda a glória, não ao esforço dela em orar, mas na ação da benevolência de Deus sobre a sua vida. Esta é a primeira lição que nós encontramos aqui na oração de Ana. Ela se coloca como a necessidade, ela se coloca como a carente desta história toda. A segunda lição que ela apresenta na sua oração é acerca da grandeza de Deus. A partir do versículo 2, ele vai dizer: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Ela primeiro, no versículo 2, mostra que Deus é único. Não existe outro Deus além do nosso. Deus é único, perfeito na sua totalidade. Depois ela vai dizer o seguinte no versículo 3: não multipliqueis palavras de altivas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Ela coloca, mostrando que Deus tem todo o conhecimento e consegue saber tudo que sai da boca dos homens, todas as palavras,
todas as expressões, Deus vê, Deus observa. E ela ainda atribui o seguinte na sua oração: porque ele, ou por ele, melhor dizendo, por ele, são as obras pesadas na balança. Por isso ela diz: não fale de qualquer maneira, não levante a voz para zombar de Deus, não levante a voz para xingar a Deus. Por quê? Porque todas as obras são pesadas na balança e Deus vê, Deus escuta todas as palavras altivas que saem da boca. Ele diz assim, então, a partir do versículo 4, 5, 6 e também 7, ela vai dizer que o Senhor tem todo o domínio. Ela diz: o arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçaram foram cingidos de força, os que antes eram fartos passaram a ter necessidade, os que eram famintos tiveram a oportunidade de estarem saciados, o que era estéril ficou com muitos filhos gerados, porque o Senhor é quem dá a vida e quem tira a vida, o Senhor é quem faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então ela mostra que toda reviravolta que dá na história se dá por causa de Deus. É Deus que está no controle de toda a história, Por isso ela faz esse contraste entre as relações. O que era fraco ficou forte, o que era faminto passou a ser saciado, o que era saciado passou a ter fome. Ela mostra que é Deus que está no controle das reviravoltas. Por isso ela diz: a que era estéril teve filhos, e a que tinha filhos passou a ser estéril. Então ela mostra que Deus é o Deus das reviravoltas, como a palavra de Deus expressa, que Deus vira o cativeiro, não é? Jó estava em profunda agonia até o momento em que o Senhor virou o cativeiro dele. E quem sabe hoje não é uma noite do Senhor dar aquela reviravolta na sua vida, mudar o seu destino, mudar a sua história. Neste processo devemos apenas confiar e esperar no tempo de Deus. A terceira lição que ela então atribui aqui nesta oração, ela mostra acerca das ações que nós fazemos e nós colhemos. A partir do versículo 8 diz: levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e as assentou sobre ele o mundo. E ele então diz, os pés dos meus santos guardará, porque o ímpio ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Então ela coloca dizendo: aquele que confia em Deus será guardado, mas aquele que se estriba na sua própria força, no seu próprio entendimento, esse será lançado fora da presença de Deus. Ela então diz que é o Senhor quem julga as extremidades da terra, é Ele que dará força ao seu rei, é Ele que vai dar força ao seu ungido, porque o Senhor tem todo o controle. Diante desta oração de Ana, nós entendemos lições maravilhosas. Primeiro, a oração realmente funciona. Segundo, existem momentos de reviravolta nas nossas vidas que Deus pode dar a qualquer momento, a qualquer ocasião. É da vontade dele isto. E terceiro, que tudo que o homem faz e vai fazer vai ser e está sendo pesado na balança. Deus está a observar todas as atitudes dos homens, porque Ele tem o controle de tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda e a Tua força, pedimos que o Senhor venha abençoar
todas as nossas atividades nesse fim de semana e que o Senhor possa nos conceder uma noite de paz, de refrigério e de força. Ó Deus, dê reviravoltas nas nossas vidas. Dê, Senhor, reviravoltas nas nossas vidas, porque precisamos da sua ação. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica aqui a minha gratidão a todos que estão compartilhando, curtindo. Vocês estão fazendo o Evangelho de Jesus Cristo chegar mais longe e o canal aqui, Reino Simples de Deus, tem esta gratidão eterna a todos vocês.